Bom dia, meus queridos alunos. Hoje, segunda-feira, vamos dar início a mais uma semana de atividades. Hoje, 1º de junho, né? Já vamos começar aí o mês de junho. E essa semana nós comemoramos, só para lembrar também, a Semana Internacional do Meio Ambiente, né? Que é trabalhada durante toda essa semana, certo? Então, essa semana também vai algumas atividades relacionadas à questão ambiental. Nós já estudamos estamos estudando questões ambientais em ciência das religiões, né? Vários assuntos aí relacionados, já falamos sobre aquecimento global, né? Sobre a preservação do meio ambiente, entre outras coisas. E vamos estudar mais a fundo aí agora essa semana, tá certo? Então, nossa primeira aula hoje é a aula de português. Então, peguem aí o livro de vocês na página 30 a 32. Né? Então, nós vamos aí fazer eu vou dar uma explicação sobre um texto, né? Vocês vão acompanhar também esse texto aí no livro de vocês. Tem a atividade complementar na folha, que no finalzinho eu explico. E também tem a gramática também, que é bem pequenininho o exercício que eu também vou explicar daqui a pouco, certo? Então, peguem o livro para acompanhar a explicação. Bom, então aí na página 30 tem um texto 2, né? E abaixo tá pedindo para você ler algumas informações a seguir sobre esse texto. Vejam, observem que esse texto tem um sequenciamento de etapas um pouquinho diferente dos outros textos que nós estudamos, né? Eles são enumerados, né? Então, tem cada etapa enumerada. Então, aí abaixo tem 2 perguntas que vocês vão responder, certo? Tá perguntando aí, a que tipo de texto as informações do quadro estão relacionadas? Como você percebeu essa relação? E na letra B, você já sabe de qual jogo se trata? Conhece esse jogo? Se não, observe mais 2 regras. Então, tá falando aí sobre as regras de um jogo, né? Então, já dá para saber que trata-se de um jogo, de algumas regras, né? Mas você vai tentar dizer que regras de jogo são essas, né? Então, você vai ler essas 2 etapas aí para descobrir de que jogo se trata essas informações aí, certo? Então, para ficar mais claro, esse texto, esse pequeno textinho e esse outro texto na número 3, que é também relacionado a uma brincadeira, vocês vão ler aí no livro de vocês, certo? Então, eu vou explicar que tipo de texto é esse. Esses 2 tipos de texto aí são textos instrucionais. Aqui eu coloquei texto instrucional. O que é um texto instrucional? Ele é um tipo também de gênero textual que tem como principal característica a informação. Né? Então, já está dizendo aí, ficando claro para vocês, as informações que estão passadas aí, que informações estão se tratando aí desse jogo, certo? Esse tipo de texto é um tipo que passa informações de modo que instrua o leitor a fazer algo, né? Auxiliar na realização de alguma tarefa, de alguma ação, né? Então, já está dizendo instrucional, instruir, né? Então, ele vai dar instruções de como fazer algo, de como realizar algo. Alguns exemplos, esses textos instrucionais estão presentes em grande parte do nosso dia a dia, né? Já que vocês vão perceber agora, deve ter a dúvida, né? Ou então vocês vão lembrar agora, eita, eu não sabia que isso era um texto instrucional. Então eu vou dar alguns exemplos de textos instrucionais que fazem parte das nossas vidas. Alguns exemplos: receitas culinárias, né? Receitas de comida, manual de instruções de eletrodomésticos, como montar aquele eletrodoméstico. Então, aquele manual também é um texto instrucional. Regras de um jogo, que é justamente essas regrinhas aí no texto 2 que vocês vão ler e fazer a atividade, né? Então, manual de instruções. Então,
Tem vários tipos de textos instrucionais no nosso dia a dia. Esses são só alguns exemplos que estão presentes no nosso dia a dia, certo? Então, o texto instrucional, ele busca dar informação à pessoa, ao leitor, certo? Para realizar alguma tarefa, alguma ação. Foi aqui que eu coloquei no quadro, né? Dar instrução ao leitor, informação para realizar ações, certo? Então, aí está explicado o que é um texto instrucional. Ficou claro? Então, depois dessa explicação, vocês vão realizar a leitura do texto 2, certo? Responder aquelas duas perguntinhas que eu fiz aí no vídeo e tem lá no livro também. Tem um texto na questão 3, um pequeno texto também falando sobre uma regrinha de um jogo também, da amarelinha, vocês vão ler também. E vão realizar o exercício na página 31, certo? Que é conhecendo o texto. Então, vocês vão responder de acordo com o que sabem agora sobre o texto instrucional. Antes de ir para a gramática, eu quero explicar a atividade que está relacionada a esse assunto, sobre o texto instrucional, que está lá na folhinha que os pais de vocês vão pegar na escola para vocês fazerem em casa aí como uma atividade complementar. É relacionada à Semana do Meio Ambiente. Então, lá tem explicando o que é um texto instrucional, coloquei um textinho para vocês lerem também novamente, para saber mais sobre o que é um texto instrucional. E tem uma forma diferente de vocês criarem, vocês vão produzir um texto instrucional, seguindo as orientações que eu coloquei lá na folha, certo? Vocês vão fazer uma produção de maneira lúdica, um texto instrucional de maneira lúdica. O que é maneira lúdica? Lúdico, o que é? É uma forma de atividade que dá prazer em fazer, de divertir, é uma forma divertida de fazer uma atividade, né? Então, nós vamos trabalhar com o lúdico, certo? Então, o que é que vocês vão fazer? Lá nessa folhinha tem uma receita que eu coloquei, um pouquinho diferente, certo? Então, é uma receita que vocês vão visualizar lá, que é a questão da violência, certo? Então, lá na folha tem falando sobre a violência. Então, é uma receita básica, né, de como diminuir a violência. Então, lá tem os ingredientes que precisam e também o modo de preparo. Então, é uma forma divertida de vocês produzirem esse texto aí de forma diferente, de maneira lúdica, certo? De maneira divertida. Então, lá na produção textual, vocês vão fazer a mesma coisa, só que com o tema do meio ambiente. É uma receita básica para preservar o meio ambiente. Então, você vai colocar os ingredientes de que precisamos para preservar o ambiente e o modo de preparo também, como nós devemos preparar essa receita para preservar o nosso meio. Então, vocês vão ter que ser bem criativos, peçam ajuda aos pais de vocês para fazerem. Eu coloquei o exemplo lá acima na folhinha para vocês terem uma base como fazer essa atividade, certo? Espero que tenha ficado claro aí. Vamos passar agora para a gramática na página 31, certo? Então, vamos falar sobre o tio e cedilha. É bem breve uma explicação para vocês darem continuidade aí na atividade de português de vocês. Vamos passar agora aí para a gramática, né? Tio e cedilha. Então, aqui eu já coloquei o tio, vocês conhecem bem, e a cedilha, certo? Então, vamos saber onde usamos esses sinais, certo? Então, preste atenção aí que é bem simplesinho. Acompanhe a explicação no livro. João comprou esta paçoca. Então, aí eu coloquei a palavra destacada, né? João e paçoca. Observe que na palavra João tem um sinalzinho. Esse sinalzinho aqui é chamado de tio, certo? Aqui na palavra paçoca, né? Então, aqui abaixo embaixo da letra C, nós temos um sinalzinho. Esse sinal é chamado de cedilha. Então, em que circunstâncias nós usamos esses sinais gráficos? Lembrando que o tio, ele não é um acento, ele é um sinal gráfico, certo?
Então, o tio ele é usado para dar aquele som anasalado, né? Som nasal, on, na letra A, na vogal A e na vogal O. Então, ele tem um som meio anasalado. Então, ele serve para dar esse som nasal na vogal A e na vogal O, certo? Já a cedilha, ela é usada na letra C para dar um som de SS. Aqui lembrando, aqui ó, paçoca. Então esse C aqui, C cedilha, ele tem um som de SS. Lembrando, só para não esquecer, não se usa cedilha nem em sé e nem em si. Então, C com E, esse C não tem cedilha. Então, não se usa a cedilha antes do E e do I, na letra C. Não se usa. Então, a cedilha, ela só é usada na letra C, antes das vogais A, O e U, certo? Então, só para lembrar aí, só se usa cedilha no C antes do A, antes do O e antes do U. Então, nós só usamos a cedilha no C antes dessas três vogais. Não se usa cedilha nem em Sé e nem em Si, certo? Não se usa a cedilha nesses dois casos aqui. A cedilha só é usada no C antes dessas vogais, certo? Então, espero que tenha ficado claro aí. Então, vocês, com essa explicação, vão realizar a atividade da página 31 e 32, certo? Qualquer dúvida, só é entrar em contato comigo. Até amanhã, na nossa próxima aula. Beijos!